Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre mais uma palavra que utilizamos nas aulas de Karatê Do e Kobudo, tá? Você faz Kyukei? Será que você faz o Kyukei corretamente? Se você não faz ou não sabe o que é Kyukei, assista o nosso vídeo. Ohayou gozaimasu, minasan, tudo bem com vocês? Bom dia! A palavra Kyukei, que nós vamos estudar hoje, ela é dividida em dois ideogramas, dois kanjis. Kyukei. Kyu, em japonês, significa descanso. E Kei significa recreação. Então, Kyukei, se juntarmos esses dois ideogramas, Kyukei nada mais seria que um descanso com recreação, ok? Quando nós falamos em descanso, esse descanso pode ser um descanso físico, porque a gente está fazendo alguma atividade ou algum trabalho braçal e aí necessita de um Kyukei, tá? Ou pode ser um descanso mental. Você está estudando muito, trabalhando muito mentalmente e é necessário fazer uma pausa, Kyukei. Quando nós nos referimos ao Kyukei para um adulto, seria um intervalo. Quando nós falamos de Kyukei para as crianças na escola, seria o recreio, tá? Aquele momento, aquela pausa para um descanso físico ou mental. Existe uma técnica que se refere a esse descanso, né? A esse intervalo, a essa pausa. Essa técnica de Pomodoro foi criada por um italiano na época de 1980, é uma coisa recente, né? Ele estava estudando para algumas provas e ele viu que não tinha rendimento. Estudava o dia inteiro e não rendia, não produzia. E aí ele começou a verificar quanto tempo ele conseguia ficar focado no aprendizado. E ele chegou à conclusão que no máximo o cérebro conseguia ficar focado e produzindo, né, adquirindo esse conhecimento por 25 minutos. Mais do que isso, o cérebro não comportava. Então ele criou a técnica Pomodoro. O que seria? 25 minutos ele estudava, focava nos estudos e 5 minutos de intervalo. Então em 30 ele fazia 25 por 5. Passava os 5 minutos, ele voltava aos 25 minutos. E mais 5 de intervalo, de pausa, de Kyukei. E aí ele ia fazendo isso em ciclos. E aí a produção, né, o aprendizado dele era muito maior, a produtividade. Só que ele também chegou à conclusão que ele só podia repetir por 4 ciclos, né? 25, 5, 25, 5, 4 vezes isso. Depois era necessário um intervalo de 30 minutos para começar um novo ciclo de 25 por 5. E aí o cérebro conseguia realmente absorver aquele conhecimento que ele estava tentando para as provas da faculdade dele lá, certo? Essa técnica é chamada de Pomodoro porque esse rapaz usou um timer, né, no formato de um tomate. E tomate, na Itália, né, Pomodoro. Então, o timerzinho que ele usava para cronometrar os 25 minutos e mais 5 minutos era um tomate. Era um símbolo de um tomate. Tá ok? Técnica de Pomodoro. Quando nós falamos nesses 5 minutos de descanso, Kyukei, essa pausa, esse intervalo, esses 5 minutos, por exemplo, se nós estamos estudando, 25 minutos focado, nada nos distrai. Esses 5 minutos que eu tenho para descansar, o meu Kyukei, é para descansar a cabeça. Então o que eu posso fazer? Aproveito para comer alguma coisa, para ir ao banheiro, tá? É para descansar a cabeça. Eu não posso pensar em nada nesse momento, tá? Então as pessoas que acham
que 5 minutos de QK, vou pegar meu celular para dar uma olhadinha nas redes sociais, não funciona, porque não tem um relaxamento. Muito pelo contrário, quando você pega o celular, mais informações, mais coisas vão entrando no seu pensamento e você não tem um descanso mental. Então, celular não é positivo para esse QK de descanso mental. Sabendo o significado da palavra QK, que é uma pausa, um intervalo ou um recreio, né? Nós temos que utilizar isso na nossa vida. Por quê? Porque tudo que está ao nosso entorno existe pausa. Vamos pensar numa música. A música, ela não é um som constante. Ela tem sons e pausas, né? Então isso forma a música. Quando a gente, outra situação, quando a gente conversa com alguém, também é necessário pausa. Porque quando duas pessoas estão conversando, uma fala e a outra pausa para escutar. E quando a outra fala, a outra pausa para escutar. Imagina só uma pessoa falando. Acontece de vez em quando, né? A gente pega umas pessoas que não param de falar e não deixa a gente falar nada. É muito desagradável, né? Porque não existe a pausa. Então, se observarmos, existe pausa em tudo e é necessário. Então, no nosso dia a dia, no trabalho, no estudo, no relacionamento, tudo tem que ter uma pausa até para um descanso, para depois voltar focado naquilo que é a sua tarefa, né? No seu objetivo, tá certo? Inclusive isso serve para os nossos treinos de Karatê e Kobudo. Treinar ali intensamente e aí depois o sensei dá um QK, para quê? Para dar um relaxamento. Relaxa um pouco e aí volta novamente, porque é muita informação, técnica, tem que pensar no movimento do corpo. Então são muitos itens, né? Muitas informações durante uma aula de Karatê ou de Kobudo. Então é necessário realmente um QK para que a gente se recupere. Até o físico, né? Cansa também, então é necessário esse intervalo, essa pausa, para a gente retomar focado novamente. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui. A palavra de hoje então foi QK. QK, tá? Tem um uzinho prolongado aí, né? QK, QK, tá? A pausa, intervalo ou recreio, tá ok? Mais uma palavrinha para nós estudarmos. Vou aproveitar o vídeo de hoje para agradecer Sensei Gilberto Israel do Rio de Janeiro, que tem ajudado o nosso canal a divulgar pelo estado do Rio de Janeiro, tá? Sensei Gilberto, muito obrigado. E agradecer também Sensei Afremon, de Manaus, Amazonas, que ele criou um atalho de todos os nossos vídeos, todos. Temos mais de 50 vídeos no nosso canal Jorge Yoshimura. E o Sensei Afremon solicitou se podia, né, colocar todos os vídeos no site da Shinshukan Amazonas, tá? Inclusive é um site muito legal, com bastante informação, tá? Entre na página lá no site do Sensei Afremon, Shinshukan Amazonas, para dar uma olhadinha. E lá tem um atalho para todos os nossos vídeos que já foram postados até hoje. E ele atualiza diariamente. Toda vez que eu lanço um vídeo, ele já alimenta o site dele também. Tá bom, pessoal? Muito obrigado, Sensei Afremon, Shinshukan, Manaus, Amazonas. E obrigado a todos vocês que estão me seguindo aí no canal Jorge Yoshimura. Nosso canal está crescendo e me motiva muito aí criar esses vídeos para vocês. Dividir o nosso conhecimento, tá bom? Um forte abraço e até a próxima. Matané!